Fala, cervejeiros e cervejeiras do YouTube! Vocês estão todos bem? Quero convidá-los para pegar uma cerveja e apreciar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente é a cerveja e os seus ingredientes. Espero que aproveitem e se divirtam. Saúde! Eu queria começar explicando para vocês sobre o decreto que regulamenta a lei que define todas as bebidas aqui no Brasil, alcoólicas e não alcoólicas, e inclusive a cerveja. Para isso eu mandei instalar um painel aqui super tecnológico que eu vou ler dele para vocês o decreto. Sob decreto número 9.902 de 8 de julho de 2019, temos a regulamentação da Lei número 8.918 de 14 de junho de 1994. Nele diz no artigo 36 que cerveja é: cerveja é a bebida resultante da fermentação, a partir da levedura cervejeira no mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro. Parágrafo 1. A cerveja poderá ser adicionada de ingrediente de origem vegetal, de ingrediente de origem animal, de coadjuvante de tecnologia e de aditivo a serem regulamentados em atos específicos. Parágrafo 2. Os adjuntos cervejeiros previstos no caput e qualquer outro ingrediente adicionado à cerveja integrarão a lista de ingredientes constante do rótulo do produto na forma especificada em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse último decreto, atualização da Lei 8.918, amplia ainda mais as possibilidades de se fazer cerveja em comparação ao que tínhamos antes. Ponto positivo ao meu ver, porque não limita as fábricas, não limita a criatividade das fábricas no sentido de produção. Porém é importante para nós, como consumidores, entendermos o que isso significa, até para não sermos enganados com qualquer propaganda de marketing. O que acontece muito hoje em dia. E para não ficarmos tomando cerveja de fábricas que estão um pouco se importando com que eu, com que você, com que todos nós tomamos. Essa é a definição de cerveja aqui no Brasil. Nossa, Jason, mas nós temos outras definições de cerveja mais ou menos. Na Alemanha, nós temos duas interpretações sobre o que é cerveja. A Lei Bávara de 1516, que define a cerveja em apenas 4 ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Levedura, atualização que foi dada mais para frente depois da descoberta da levedura por Luiz Pasteur, que eu contei no vídeo anterior. Dá um pulo lá e assiste. Essa lei é muito usada principalmente na Baviera e também para se fazer marketing pelo mundo afora. E temos também a lei alemã, uma lei um pouco mais branda que permite também o uso de maltes como de trigo, centeio, também o uso de açúcares de cana ou beterraba. Isso aconteceu porque a Baviera institucionou a Reinheitsgebot em 1516. Enquanto no resto da Alemanha só foi se discutir sobre cerveja em 1873, onde foi feita uma lei imperial e essa sim o princípio da lei alemã. Já para o resto do mundo, podemos resumir que cerveja é uma vasta família de bebidas fermentadas feitas de amido, geralmente derivada de grãos, mas podem ser também feitas de plantas, como mandioca, palmeira e agave. Podem ou não ter adição de ervas, condimentos, frutas para saborizar e muitas vezes até aumentar a durabilidade dessa cerveja.
Mas independente das regulamentações de cada país e dos estilos que cada país produz, é importante entendermos e conhecermos que existem duas instituições que padronizam todos esses estilos. O Brewers Association, conhecido como BA, ele é mais usado pela indústria, ele possui menos estilos, menos subestilos, né, e uma caracterização mais abrangente dos estilos. E temos também o BJCP, que ele é mais focado para o home brewer, o cervejeiro caseiro. Ele tem mais classificações de subestilos e de uma forma muito mais detalhada. Ambos são obrigatórios para quem quer fazer uma degustação, um aproveitamento melhor na sua degustação da cerveja, e também para quem está produzindo, né? É muito importante a gente saber caracterizar essa cerveja que a gente produz no estilo correto. É cada coisa que eu vejo nessa internet que dá até arrepio. Mas olha, não se preocupem não, tá? Eu vou falar de todas essas definições e estilos em cada vídeo. Então vem muito vídeo por aí ainda. Nem que eu quisesse daria para eu falar de todos aqui agora. São muitos estilos, a definição é muito comprida, ficaria muito extenso. Entre essas todas as diferenças, nós temos 4 ingredientes que, dependendo de como são usados, dão um perfil completamente diferente para a cerveja. São eles: água, malte, lúpulo e levedura. A água é o mais comum dentre eles. Todo mundo acredita que já conhece a água, mas engana-se quem acredita que a água cervejeira não faz diferença para a cerveja. Numa cerveja onde o teor alcoólico é 5%, significa que os outros 95% dela é água. A água pelo mundo tem diversos perfis de sais minerais, alcalinidade, e isso faz toda a diferença na hora de produzir cerveja. Cada característica acaba modificando o resultado final. Porém, muito engana-se ainda que a cerveja de tal lugar é melhor do que a cerveja do outro lugar, porque tal lugar tem uma água melhor. Toda cervejaria hoje em dia faz a filtragem e o tratamento da sua água cervejeira. Então toda água cervejeira vai ter o perfil que o cervejeiro quiser que ela tenha, né? A água da rede em nada mais influencia na produção da cerveja como era lá antigamente. Portanto, mais um mito desvendado, ok? Junto com a água cervejeira vem o grão de cevada malteada, o nosso fornecedor de amido, que é transformado em açúcar e fermentado lá na frente. A cevada para a produção de cerveja vai ser sempre malteada. A malteação é um processo a qual o grão de cevada passa e também outros grãos podem passar. Ele torna mais disponível o amido contido naquele grão e também ativam enzimas que vão ajudar no nosso processo de produção de cerveja lá na frente. Além também de conferir muita cor, aroma e sabor dependendo da sua torra no processo de malteação. Portanto, uma cerveja puro malte, ela pode sim conter outros grãos como milho, arroz, aveia, centeio, trigo, também malteados. Além também de ser muito comum o uso de diversos tipos de maltes na mesma cerveja. Então uma cerveja comum que a gente encontra em qualquer supermercado, provavelmente ela já tenha mais de um malte. Então cuidado com o que vocês têm ouvido por aí e não saiam acreditando em qualquer coisa, ok? O cozimento desses grãos em água quente resulta num líquido doce chamado de mosto cervejeiro. É nesse mosto cervejeiro fervente que começamos as adições de lúpulo. O lúpulo é uma erva que confere amargor, aroma e muito sabor para a cerveja.
além de ter propriedades bacteriostáticas que prolongam a durabilidade dessa cerveja. No lúpulo existem as plantas machos e fêmeas. Obrigatoriamente são usados apenas as flores das plantas fêmeas. Apenas as flores das plantas fêmeas que produzem a lupulina. É um pó amarelo, uma resina amarela que nela é contida todas as propriedades que nós queremos para a cerveja. Ela pode ser inserida tanto na parte quente da produção da cerveja, como também na parte fria da cerveja. Essa técnica é chamada de dry hop. Serve para adicionar aroma e sabor sem conferir amargor. O lúpulo é encontrado em diversas formas. Em flores, o mais comum em pellets, também é encontrado pó de lupulina e até extratos de lúpulo. Cada um com as suas propriedades, prós e contras, além também de existirem diversas variedades de lúpulo, cada uma com sua característica de aroma e sabor, e vão variar do resinoso e floral ao cítrico e frutado, que formam combinações incríveis. Chegamos assim então nas leveduras. São elas que iniciam o processo frio de produção da cerveja. Elas são as responsáveis por transformar o mosto cervejeiro em, de fato, cerveja. As leveduras são micro-organismos unicelulares do reino fungi. Sim, eles são fungos, que basicamente consomem todos os açúcares produzidos na cerveja, todo o amido que foi transformado em açúcar. As leveduras agora vão consumir este açúcar e transformar em álcool e gás carbônico. Esse processo é chamado de fermentação. Existem basicamente duas famílias de leveduras: a família da levedura Lager e a família da levedura Ale. Existem também as leveduras selvagens, mas nós vamos deixar para falar mais para frente. São essas famílias que definem todos os estilos de cervejas. Então, toda cerveja ou vai ser da família Ale ou vai ser da família Lager. Assim como os lúpulos, que possuem diversas variedades, as famílias de leveduras, Ale e Lagers, também possuem diversas cepas. Cada cepa com a sua característica na produção e que resulta também em uma características de aroma e sabor diferentes na cerveja. Após a fermentação, a cerveja é maturada. Processo que basicamente retira a levedura para que ela fique com sabores e aromas mais limpos. Depois ela é envasada e está pronta para ser consumida. Agora que vocês já possuem um entendimento geral dos ingredientes, eu quero que vocês imaginem o tanto de combinações que a gente consegue fazer entre eles. E são combinações que resultam em cervejas completamente diferentes. Quando a gente acrescenta ainda insumos como frutas, condimentos, outras ervas, a gente amplia esse leque de combinações a um nível que chega ao infinito praticamente. Por isso é importante entendermos o que estamos consumindo para não sermos enganados por mito, até mesmo também não nos decepcionarmos ao comprarmos uma cerveja super diferente no mercado, mas principalmente também para irmos apurando paladar, olfato e irmos entendendo e compreendendo cada vez mais essas diferenças, que muitas vezes são bem sutis, outras vezes são bem extremas, mas no geral elas são sempre bem equilibradas e nos leva a parar para entender o que nós gostamos, né? Então eu convido vocês aí de casa a começarem a pensar o que eu gosto de beber, quais são os sabores que me agradam. Eu quero ajudar vocês a encontrar a cerveja perfeita para cada um, mas aí eu preciso dessa ajuda de vocês. Combinado? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ser curtinho. Se vocês assistiram até aqui, gostou, deixa o seu like, não deixa de me seguir, ativa as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Saúde
e até lá!